Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio, o portor, e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é quarta-feira, dia 14 de outubro, nós estamos no intervalo do alimento diário com o livro O Coração da Bíblia. Ó Senhor Jesus, nós estamos na terceira semana. Nessa terceira semana nós vamos ver parte do capítulo 4 e parte do capítulo 5. Capítulo 4, a salvação completa, a solução para todos os problemas. E o 5, lavoura de Deus e edifício de Deus. Ó Senhor Jesus, o Senhor ele quer transformar a nossa vida. Senhor Jesus, para isso a gente precisa contemplar, a gente precisa gastar tempo, indo diante dele, exercitando o nosso espírito, tendo comunhão com ele, para que ele possa falar conosco, nos transformar. Para isso a gente precisa dar atenção à palavra, dar atenção àquilo que ele é. Ele quer nos levar a crescer. Ó Senhor Jesus, para a gente receber esse crescimento, a gente tem que receber mais de Deus, mais dos elementos divinos. Não é um crescimento natural, mas espiritual. Ó Senhor Jesus. No dia de hoje nós vamos ler da página 68, o subtítulo, Os 3 estágios de crescimento na Epístola aos Romanos, até o final do subtítulo, A eleição de Deus, na página 71. Ó Senhor Jesus. Ler com oração, Romanos capítulo 8, versículo 14. Ó Senhor Jesus. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração. Lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu Espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o livro. Subtítulo, Os 3 aspectos de crescimento na Epístola aos Romanos. Ó Senhor Jesus. Continuando o desfrute da maravilhosa carta aos Romanos, no capítulo 8, o apóstolo Paulo descreveu os estágios de crescimento dos filhos de Deus, até chegar à maturidade espiritual, ou seja, estar aptos a receber a herança da parte de Deus. Ó Senhor Jesus. Em relação ao primeiro estágio, lemos: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Aqui, a expressão filho de Deus, no grego, é teknon, que indica uma criança, isto é, alguém incapaz de assumir responsabilidades na casa do Pai. Nessa etapa, iniciamos nossa vida cristã. Ao nascer da água e do Espírito, tornamos-nos uma nova criatura em Cristo, e a vida de Deus passa a habitar em nós. A vida divina, depositada como uma semente incorruptível no nosso interior, deseja crescer e produzir frutos. Nesse estágio, os filhos de Deus sofrerão muitos ataques provenientes do mundo, do pecado e de Satanás, devido à carência de crescimento espiritual. Ó Senhor Jesus! Na Epístola aos Gálatas, Paulo reforça esse assunto ao dizer que teknon é um herdeiro menor, ou seja, alguém que não tem condições de assumir responsabilidades e que em nada se diferencia de um escravo. Nesse versículo, o termo escravo quer dizer que esse filho de Deus ainda vive sob a influência do mundo, ou seja, a falta de crescimento espiritual e de discernimento e as ciladas do mundo, da carne e do pecado ainda podem influenciá-lo para cuidar desse filho, tendo-o na vida cristã. Deus preparou tutores e curadores, irmãos que cresceram em vida devido a provações e experiências profundas com Cristo. Com todo amor, carinho e cuidado, esses irmãos trazem direção e salvação para os filhos teknon. Ó Senhor Jesus, avancemos para o segundo estágio de crescimento, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aqui o termo filho no grego é huios, um filho maduro, que possui crescimento na vida divina. Nesse estágio, os filhos de Deus conseguem discernir as coisas do mundo, conhecem sua verdadeira condição diante do Senhor, possuem um coração quebrantado, não confiam em si mesmos, amam o que Deus ama e buscam rejeitar o que Deus rejeita. Além disso, buscam constantemente ler a Bíblia e os livros espirituais, ter uma vida de oração e de reuniões, apacentar os outros filhos de Deus e viver uma vida familiar cheia de paz e de alegria. Mais do que o Espírito testificar em seu interior que eles são filhos de Deus, os filhos ruióis no dia a dia são guiados pelo Espírito em direção à vontade de Deus. Nesse estágio,
o nível de sensibilidade e de comunhão com o Senhor é maior. Ó Senhor Jesus! O terceiro e último estágio de crescimento está em Romanos 8:17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Esse filho é um herdeiro, ou seja, está apto a receber a herança do Pai. Nesse estágio, os filhos de Deus estão preocupados com os negócios do Pai e lutam para que sua vontade seja feita na terra, assim como é feita no céu. Como um grande empresário, Deus tem seu negócio na terra e a igreja executará esse precioso plano. A vida de um herdeiro de Deus durante o tempo em que realiza a vontade do Pai no mundo não será fácil. A palavra diz: se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Para ser herdeiro e no futuro reinar com Cristo, há uma exigência: sofrer com o Senhor. Esse sofrimento, porém, traz resultados preciosos, conforme lemos. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ó Senhor Jesus! Os sofrimentos dos filhos herdeiros são principalmente os sofrimentos de Cristo. Leiamos: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Os herdeiros de Deus sofrem não apenas por suas coisas, mas sobretudo pela igreja de Deus. Eles desejam que a igreja seja edificada como lavoura e edifício de Deus. Isso traz as marcas provenientes do sofrimento. A vida da igreja não é um mar de rosas, uma vida de fantasias. O Senhor sofreu na cruz para gerar salvação e assim produzir a igreja. Porém, para que a igreja de Deus seja edificada, precisamos participar de uma porção dos sofrimentos de Cristo. Esse sofrimento específico é em favor do seu corpo. Isso é amar os negócios de Deus Pai. Ó Senhor Jesus! Subtítulo: a eleição de Deus. Ó Senhor Jesus! Continuando o estudo da carta aos Romanos, vemos que o apóstolo Paulo direcionou os capítulos 9, 10 e 11 aos judeus, seus compatriotas. Eles, além de rejeitarem o evangelho de Cristo, acusaram Paulo e isso lhe causou muitas dores. Assim, seu encargo nesses capítulos é apresentar o processo da eleição sob a perspectiva de Deus. Ó Senhor Jesus! Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Deus chamou muitas pessoas, mas poucas foram escolhidas. Leiamos: assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Em Deus não há injustiça. Ele terá misericórdia e compaixão de quem lhe aprouver. Quem somos nós para discutir com Deus sobre sua vontade eterna e soberana? Ó Senhor Jesus! Na Epístola aos Efésios, o apóstolo Paulo ressalta a questão da eleição de Deus. Leiamos: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Conforme os versículos anteriores, o Senhor nos escolheu antes da criação do mundo, na eternidade passada. Mas como Deus fez essa escolha? Esse assunto está sendo revelado aos poucos, porque faz parte do mistério da vontade de Deus e do seu bom prazer. Ó Senhor Jesus! A verdade sobre a eleição de Deus torna-se cada vez mais clara, graças às revelações trazidas pelos seus profetas. Deus é onipresente, ou seja, Ele está em todos os lugares. O tempo não interfere nas suas decisões. Ele pode estar na eternidade passada e na eternidade futura ao mesmo tempo. Deus percorre todas as eras e nos observa durante o tempo em que estamos na terra. Ele é Espírito e o Pai das luzes, em quem não existe variação ou sombra de mudança. O Senhor nos conheceu de antemão e nos predestinou.
Isso significa que ele entrou no tempo atual no qual estamos e reconheceu nosso coração de busca e de sede por ele. Então, voltou à eternidade passada, antes da fundação do mundo, e nos escolheu para o seu bom prazer. Aleluia! Antes de escolhermos o Senhor, ele já nos tinha escolhido. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, o tempo, as nossas decisões, nossos erros, Senhor Jesus, não muda a decisão de Deus. Ele não vê como vê o homem, ele vê o coração. Ó Senhor Jesus, a gente erra, a gente peca, a gente tenta fazer uma coisa e não consegue, a gente não quer fazer uma coisa, mas acaba fazendo. Senhor Jesus, mas o Senhor olha em nós um coração de arrependimento, um coração de se voltar para Ele. Por isso Ele está nos dando oportunidade de crescer. Senhor Jesus, Ele não nos trata segundo os nossos pecados, segundo as nossas iniquidades, Senhor Jesus, mas Ele usa a sua misericórdia. E Ele não depende de quem quer nem de quem corre. Ele tem misericórdia de quem Ele quer. Ó Senhor Jesus. Então não cabe a nós julgar, não podemos julgar, não podemos escolher nem desprezar ninguém. Temos que perceber que Deus nos escolheu assim como escolheu outros irmãos. A gente não escolhe com quem a gente vai reunir, com quem a gente vai servir. A gente só precisa ir diante do Senhor e negar nós mesmos. Nós temos muita diferença entre alguns irmãos, a gente tem mais afinidade, pensam como a gente e tal. Outros já são totalmente contrários. Senhor Jesus. Mas eu não posso só me aproximar daqueles que eu gosto, daqueles que têm afinidade e abandonar os outros. Porque tudo é para o nosso crescimento. O Senhor que determinou. Ele colocou os membros no corpo da maneira que lhe aprouve. Da maneira que dá prazer para Ele. Não é da maneira que dá prazer para a gente. Porque a nossa carne é contrária a Deus. Se Deus fosse fazer coisas só para nos agradar, Senhor Jesus, ia sair um negócio muito esquisito. Ó Senhor Jesus. Então o Senhor está mostrando para nós que nós precisamos avançar. Precisamos depender dEle. Ó Senhor Jesus. Então Ele mostra para nós aqui no livro de Romanos, mostrou todos os estágios de crescimento. Desde o filho pequeno até o filho que já é adulto. Mas não só ser adulto, mas se importar com os negócios do Pai. Ser aquele que está disposto, tem um coração de levar adiante, de produzir para Deus. Ó Senhor Jesus. E Ele mostra que esses que vão chegar até a maturidade espiritual vão receber uma herança. Então não basta só você conhecer, mas você realmente avançar, ter sabedoria, discernimento das coisas, Senhor, mas também fazer a vontade de Deus. Eu já falei isso várias vezes, e vale a pena repetir. Existe um grande abismo, uma grande diferença entre você conhecer a vontade de Deus e você cumprir a vontade de Deus. Você pode ter conhecido, saber, entender, mas você não quer andar esse caminho. Você não quer percorrer o conhecer até o cumprir. Você olha e fala, isso vai dar muito trabalho. Ó Senhor Jesus. Mas o filho maduro, ele reconhece o caminho de Deus, mas o filho herdeiro, ele percorre esse caminho, porque ele vê a importância daquilo que Deus quer realizar e que Deus conta com ele. Deus ele quer fazer uma obra de edificação, mas para edificar a obra de Deus, edificar a igreja, cumprir aquilo que Ele deseja, Ele precisa de materiais. Nós somos esse material. Mas eu preciso ser aperfeiçoado, eu preciso receber os elementos de Deus, para que a minha natureza humana seja enchida da natureza de Deus, Senhor Jesus, e possa cumprir, realizar todas as coisas do jeito de Deus, e não do meu jeito. Ó Senhor Jesus. Quando a gente vai fazer uma edificação, às vezes não sai do jeito que a gente imaginou. Aqui em casa a gente já fez várias reformas, já fizemos várias coisas, são anos mexendo aqui, mexendo ali, e aí a gente vai lá e mostra para o pedreiro, olha, aqui está o desenho, está o esboço, a medida é essa e tal. Aí quando você chega lá, o pedreiro fez diferente. Não, eu achei que era aqui. Você fala assim, não, olha o desenho, é aqui. Senhor Jesus, a porta é desse lado, ele foi lá botar a porta desse lado. Ó Senhor Jesus. Então a gente, depois do tempo a gente olha e fala, não, isso aqui não ficou bom, eu vou modificar. Aí você vai lá, quebra a parede, bota para cá, já está pintado, já está tudo pronto. Não, vamos botar para cá, vamos aumentar esse cômodo, vamos fazer isso aqui, vamos fechar ali. A gente vai modificando. E às vezes você olha ali, o pedreiro está fazendo as coisas, daqui a pouco você olha, está tudo certo. Aí quando vai botar o piso, aí você vê, e a parede ficou torta. Ó Senhor, e agora? Vai arrumar? Vai derrubar a parede? Vai fazer de novo? O que vai fazer? Ó Senhor Jesus, aí vem da sua disposição, de ter um novo gasto, nova sujeira, um novo trabalhar.
E é isso que o Senhor está mostrando para nós. Tem coisas que Deus começa a trabalhar em nós, a gente não aguenta, a gente para ou foge, e ele tem que começar de novo. Então a gente tem que ter sempre esse coração, essa disposição de ser trabalhado. Então existem dois tipos de sofrimento. Aquele que eu causo a mim mesmo, né? Por fugir de Deus, por não ter discernimento das coisas, por não consultar o Senhor, ó Senhor Jesus. E tem aquele sofrimento que é em prol do corpo. Você está passando por aquilo ali, mas é aquela situação, né? Tem um problema no rim, mas é o braço que toma a injeção. Ó Senhor Jesus, você é o braço, você está tomando a injeção para que o outro irmão possa melhorar. Ó Senhor Jesus, pela transmissão de vida, às vezes aquele irmão não está ouvindo o Senhor diretamente, então o Senhor ele quer nos usar, quer usar a nossa boca, né, o nosso corpo, para ir lá e transmitir aquilo que Ele deseja. Ó Senhor Jesus, seja, né, para ajudar, para dar um puxão de orelha. Ó Senhor Jesus, isso é crescimento. Então Ele mostra, às vezes nós somos esses filhos tequinão ainda, filho infantil, que é incapaz de assumir uma responsabilidade na casa do pai. Né? E é isso que às vezes muitos irmãos misturam. Não, irmão, já sou adulto, já sou responsável, eu já tenho a minha família, eu sou o provedor da minha família, eu ajudo meu pai, minha mãe, minha esposa, meu filho, sobrinho, tio, neto, faço isso, faço aquilo, sou muito responsável. Mas, na questão de filho de Deus ainda, você ainda é criança. Senhor Jesus, você não está pronto ainda para assumir a responsabilidade do pai. Porque o pai fala uma coisa e você fala, não, eu sei fazer, não precisa mostrar não, eu vou fazer do meu jeito. Ó Senhor Jesus, não é por aí. Senhor Jesus. Então a gente precisa realmente ir diante do Senhor, obedecer ao Senhor. E aí o filho tequinon, né, é aquele que é a nossa etapa, né, não tem muita responsabilidade ainda, a gente ainda está iniciando a vida cristã, a gente acabou de nascer da água do Espírito, se tornar uma nova criatura em Cristo e ter a vida divina. Agora que a gente vai começar a ter um pouco de conflito, né? A vida divina vai crescer ainda, né? Ainda vai, e essa vida tem um desejo de crescer e produzir fruto, mas eu já estava acostumado a viver de outra forma, então agora vai começar a ter um pouco de conflito. Senhor Jesus, acontece, você ainda sofre ainda muito ataque que vem do mundo, do pecado, de Satanás, porque ainda falta crescer. Senhor Jesus, é como uma criancinha pequenininha, o pai tem que ficar ali acompanhando, né? Já aprendeu a engatinhar, quer engatinhar pela casa inteira, mas acaba indo para lugares que são perigosos, então o pai tem que ir atrás, depois aprende a andar, então, ó Senhor Jesus, começa a pegar as coisas, fuçar, tira as coisas do lugar, o pai tem que estar sempre acompanhando, o pai e a mãe. Senhor Jesus, não vai acabar se machucando, né? Comprometendo aquela própria vidinha pequenininha ali, tão frágil. Mas às vezes a gente não entende isso. Não, já sou adulto, já tomo as minhas decisões. Ó Senhor Jesus, a gente tem que conduzir, né, a ouvir a palavra de Cristo. Para isso que tem os tutores e curadores, que já são aqueles irmãos que são um pouco mais crescidos, né, já tem um crescimento de vida. E aí eles são colocados ali para cuidar desse filho tequinão, porque esse filho tequinão ele é como um escravo ainda, né, Senhor Jesus. Né, ele vive na casa, ele é sustentado, ele tem as responsabilidades para fazer ali, mas ele não pode achar que as coisas do pai são, as coisas do dono da casa são dele. Não, ele é um escravo na casa. Senhor Jesus. Então, o pai certas coisas não pode botar na mão dele, senão ele pode, né, acabar defraudando o patrão, né? Senhor Jesus. Porque ainda não sabe como fazer todas as coisas. Por isso que fala que o filho menor nada difere do escravo, ainda está sujeito às coisas do mundo, né? O escravo tem a sua cabeça. Né? Ele começou a viver naquela casa, a trabalhar, mas ele tem o jeito dele. Ó Senhor Jesus. Mas aí quando ele realmente passa a viver na família, entender, ser mudado, aí sim, aí ele pode ter responsabilidade. Como a gente vê José, né, que foi contratado, foi comprado como escravo e depois na casa de Potifar ele assumiu a responsabilidade de tudo. Senhor Jesus, mas mesmo assim, né, ainda caiu uma cilada lá, né? A esposa de Potifar tentou ele ali, mas ele, por ser obediente ao Senhor, não caiu nessa cilada. Ó Senhor Jesus. Então ele mostra que o mundo, né, a carne, o pecado, eles querem exercer influência em mim. Por isso que a gente precisa ter discernimento, para não cair na armadilha do inimigo. Porque o inimigo ele quer nos colocar, depois de um tempo, não é mais coisas tão ruins e tal, são coisas até mesmo que são boas, coisas são lícitas, não tem problema nenhum cristão fazer e tal, mas aquilo ali te afasta do Senhor. Então você precisa ir diante do Senhor. Senhor, eu posso realizar tal coisa, eu posso fazer isso, mas a gente, por ser pequeno, a gente não pede, a gente vai fazendo, é como uma criança pequenininha.
né, que aprendeu a andar ali, aprendeu a engatear, aprendeu a botar a mão nos móveis, vai tirando todo lugar. Ela não sabe que se ela puxar aquele negócio, vai cair em cima dela e vai machucar. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, mas o Senhor quer que a gente avance, né, sendo cuidado, né, com carinho, com amor, com cuidado, com direção, para nos salvar, né, através daqueles que são mais maduros do que nós. E até a gente também chegar nesse mesmo estágio, né, que são os filhos ruióis. É um filho maduro, já tem crescimento de vida, né, já consegue discernir as coisas do mundo, já consegue olhar para si mesmo, ver sua verdadeira condição diante do Senhor, né, não ficar achando que, não, já tomo as melhores decisões. Não, ele já sabe, não, eu preciso ir diante do Senhor, o Senhor que tem que me direcionar. Tem já um coração quebrantado, né, já passou por situações, já sabe o que é ir diante do Senhor. Não confia em si mesmo, não vou tomar uma decisão, eu vou ter comunhão com outros irmãos, vou ir diante do Senhor. Ama aquilo que Deus ama, né, e rejeita aquilo que Deus rejeita. Ó Senhor Jesus, estão sempre, constantemente buscando conhecer mais o Senhor, ter mais intimidade com o Senhor, lendo a Bíblia, lendo os livros espirituais, tendo uma vida de oração, participando das reuniões, né, ativamente, né, desfrutando Cristo, levando o desfrute de Cristo, apacentando os outros filhos de Deus e vivendo em casa, na vida familiar, com paz, com alegria, encabeçada por Cristo. A gente já viu aqui, né, que a vida da igreja é todo o nosso viver. A gente olha a coisa e fala, poxa, vamos expressar o Senhor nisso aí. A gente fala assim, não, isso aqui não tem nada a ver com a vida da igreja não, eu não preciso não. Não preciso expressar a vida divina em todas as partes do meu viver. Eu não posso achar normal viver aborrecido, reclamando, murmurando, né? É falta de Cristo. Então eu preciso, nesse aspecto da minha vida, eu preciso de Deus. Isso o filho maduro, ele consegue ir tendo discernimento. Ó Senhor Jesus. Então ele mostra, né, que não é só uma questão de você ir no seu interior e ver, não, eu sou um filho de Deus. Mas não, é você ser guiado pelo Espírito de Deus. Você ser guiado pela direção da vontade de Deus. Você não está buscando só aquilo que você quer, a sua vontade. Você está procurando aquilo que vem de Deus. Você tem mais sensibilidade. Você tem uma comunhão mais íntima com Deus. Ó Senhor Jesus. Aí o Senhor ele vai te habilitando para o próximo estágio, que é ser um filho herdeiro. Aquele que pode assumir os negócios do Pai. Aquele que se preocupa com as coisas do Pai. Senhor Jesus. Aquele que sofre pelas coisas de Deus. E não sofre só pelas suas coisas, mas o Senhor já proporciona para ele, né, aquela injeçãozinha, Senhor Jesus, para curar o outro. É aquele irmão que já se preocupa com o outro, como a gente já viu na história de Paulo, né? Paulo estava lá no navio, o navio afundou, ele não estava preocupado com os tubarões, ele estava preocupado, olha, eu vou ficar aqui na varagem do mar, vou atrasar a minha viagem, porque eu estou indo em direção à igreja, tem aqueles irmãos para cuidar, tem que levar essa palavra de Deus aqui para eles. Ele estava preocupado com os irmãos. Né? Como é que vão ficar os irmãos se eu não chegar lá? Ó Senhor Jesus, ele não estava preocupado com as condições dele, se ele ia passar fome, sede, tubarão, né? Senhor Jesus. Não, ele estava preocupado em chegar ao seu objetivo, né? Para cumprir aquilo que Deus desejava. Esse é o filho herdeiro, aquele que coloca toda a sua vida, todos os seus pensamentos, toda a sua disposição voltados para Deus. Então a gente tem discernimento. Não quer dizer que, então você vai parar de trabalhar, vai parar de viver com sua família. Não, você vai viver com a sua família com discernimento, vai trabalhar com discernimento, todo o tempo voltado para Deus, preocupado com os irmãos, ligando, apacentando, buscando, desfrutando. Ó Senhor Jesus, esse é o filho maduro, vai receber Deus como herança, e hoje já procura dar Deus para as pessoas. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, o Senhor sofreu por cada um de nós para gerar para nós salvação, nos colocou na vida da igreja, e a vida da igreja não é um mar de rosas, não é uma vida de fantasia. Quem já tem certo crescimento, né, ele já pode ouvir a palavra real de Deus, não vai ficar olhando, não irmão, está tudo bem, é tudo tranquilo, não, vai ver, olha, tem esse problema, tem essa situação, ó Senhor Jesus, mas também tem Deus. Muitos não têm esse discernimento, ouvem ali, leem a palavra e não quer passar por certas coisas, porque não percebe que, olha, ali está a vontade de Deus. Se olha, ele tem sofrimento, ele não quer saber, não, sofrimento eu não quero. Olha, mas Jesus está ali. Se você sair do sofrimento, você vai se afastar dele. Não, não quero saber, não vou entrar ali não. Ó Senhor, mas o filho herdeiro, ele, não. Vamos vencer a multidão, vamos tocar em Deus. Ó Senhor Jesus, é isso que o Senhor está trazendo para nós, né? A gente ir diante do Senhor, a gente ser participante do sofrimento de Cristo. Se Cristo está no meio da multidão sendo apertado, por que eu não posso ser apertado também? Ó Senhor Jesus. É isso que o filho crescido, né, filho herdeiro, ele percebe. Não tem problema sofrer pelas coisas de Cristo, porque eu estou junto com ele.
Aí ele fala conosco aqui da questão da eleição de Deus, a gente perceber que Deus tem misericórdia e compaixão de quem Ele quer. E eu não posso discutir com Deus sobre a sua vontade, sobre a sua soberania. Eu tenho que dizer sim e amém. Ele nos escolheu, Ele olhou no nosso coração. A gente só vê o exterior. A gente olha para outra pessoa, vê o exterior. E aquele lá não quer, aquele isso. Mas o Senhor vê a real condição. O Senhor escolheu. Então a gente não pode desprezar ninguém, nem a nós mesmos. Precisa persistir. Olha, Deus me escolheu, Deus me separou. Senhor Jesus, eu fui chamado, mas eu também quero ser escolhido. Eu quero perseverar e perseverar até o fim. Esse é o objetivo do crescimento. Esse é o objetivo de tudo aquilo que a gente passa. A gente não abandonar Deus, não deixar Deus por nada, mas continuar ali, realmente diante dele. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.